Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós veremos alguns conceitos básicos aí sobre a questão da acentuação, tá? Referentes aí à pronúncia, à pronunciação, tá? Em gramática existe o que nós chamamos aí de ortofonia e prosódia, tá? Ortofonia, você já sabe, a gente já viu ali no estudo dos fonemas, fono, som, né? Orto quer dizer correto, então correto som correto, maneira correta de se pronunciar as palavras. Tem a ver com a pronúncia das palavras, a correta pronúncia das palavras. E prosódia tem a ver com a posição da sílaba tônica nas palavras. Por que é interessante a gente ver isso? Porque existem palavras que nós não conhecemos ou nunca ouvimos falar, né, que nós não vamos saber pronunciá-las, nós não saberemos aí qual é a sílaba tônica correta dela e, por consequência, não saberemos qual é a sua pronúncia. Né? Por isso que é interessante vocês estudarem bastante, lerem bastante. Né? Algumas gramáticas trazem aí bastantes palavras com a posição correta da sílaba tônica, né? Ou seja, com a sua correta pronúncia ali, para que vocês vejam, em determinados casos, se ela é paroxítona ou proparoxítona. Isso acontece muito, tá? Olha os exemplos aqui. Eu tenho aqui essas palavras. Né? Quem já não ouviu por aí rúbrica? Mas o correto não é rúbrica. O correto é rubrica. A tônica dessa palavra aqui, a sílaba tônica, é essa aqui. Ou seja, última, penúltima, antepenúltima. Rubrica é uma palavra paroxítona. Essa aqui a gente fala ávaro, né? Mas o correto é avaro. Tá? A tônica é aqui, ela é uma paroxítona. Nobel, prêmio Nobel. Muita gente fala prêmio Nobel, mas é Nobel. Ela é uma oxítona, é prêmio Nobel e não prêmio Nobel. Né? Aqui, como vocês sabem, a gente já viu ali na acentuação, na questão do deslocamento da sílaba tônica. Né? Aqui o que aconteceu? Apenas um deslocamento. Pratico é o que? É o verbo praticar, né? Na primeira pessoa do indicativo, eu pratico. Aí fica sendo uma paroxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Paroxítona. Aí eu desloquei o acento daqui para lá, coloquei lá na primeira e ficou sendo uma proparoxítona. Prático, ele é prático, adjetivo. Né? E aqui, lévedo. Né? A correta pronúncia dessa palavra aqui é lévedo e não levedo, de cerveja, como as pessoas falam. E aí, aqui, né, como eu já falei para vocês, rúbrica e ávaro está totalmente errado, uma vez que essas palavras aqui, né, elas são aí paroxítonas, tá? Então procurem nas gramáticas, procurem na internet, procurem saber aí mais. Nos DVDs eu vou falar bastante disso, tá? Os DVDs já estão prontos, né? E tem bastante coisa aí sobre a ortofonia e a prosódia, tá? Até porque cai bastante em concurso. Então aqui, ó, alguns exemplos. São paroxítonas. As palavras austero e não austero, como se fala, austero, né? Certo? Filantropo e não filântropo, como as pessoas falam. É gratuito e não gratuito, né? Gratuito. É ibero e não íbero, como as pessoas falam. É pudico e não púdico. É libido e não líbido. É recorde e não recorde, como as pessoas falam. Essas palavras, elas são paroxítonas. E aqui eu tenho os exemplos de palavras proparoxítonas. Aerólito. As pessoas falam aerólito. Né? É aerólito. Tá aqui, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Essa é a tônica. A acentuação está aqui. Elétrodo, tá aqui, ó. Essa aqui é proparoxítona. As pessoas falam eletrodo. Anátema, última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona. É o anátema e não o anatema. Arquétipo e não arquetipo. Ela é proparoxítona. Ínterim e não interim. Ínterim. A tônica está aqui, ó. Reverbero e não revérbero. Desculpe. É revérbero e não reverbero, como as pessoas falam. As pessoas colocam a tônica aqui no bé. É revérbero. Tá aqui.
proparoxítona. E vermífugo, e não vermífugo como se fala, é vermífugo. Então é interessante que vocês estudem aí, primeiro o significado dessas palavras, que é importante que vocês tenham para enriquecer o vocabulário de vocês. E também, obviamente, como se pronuncia, qual é a sílaba tônica dessas palavras. É muito importante você saber, porque cai bastante em concurso. Tá? E os significados, claro, vamos procurar aí nos dicionários. Até porque isso vai enriquecer o vocabulário de vocês. Geralmente são palavras que a gente nunca ouviu na vida. Tá? Principalmente vocês que não estão acostumados. Eu estou acostumado com o seu professor. Mas tem palavras aí que vocês nunca ouviram e vocês vão ver lá só na hora do concurso. Então procurem ler bastante literatura brasileira, né, os livros de literatura brasileira, que é onde a gente aumenta aí o conhecimento dos vocabulários. E procurem também ver nas gramáticas. Algumas gramáticas trazem uma lista enorme dessas palavras aqui. Ok? Este é o nosso último vídeo de acentuação gráfica. E as próximas aulas daqui pra frente só para quem compra o DVD, tá? Conteúdo exclusivo para quem compra o DVD, tá ok? É isso aí.